Um em cada 6 empresas hesita em contratar recém-formados. A geração Z, tem a reputação de ser desafiadora de trabalhar e difícil de gerenciar. Em agosto, a Intelligent.com entrevistou 966 líderes empresariais envolvidos nas decisões de contratação em sua empresa para explorar as atitudes em relação à contratação de recém-formados da geração Z. O que descobrimos? 75% das empresas relatam que alguns ou todos os recém-formados que contrataram este ano foram insatisfatórios. 6 em cada 10 empresas demitiram um recém-formado que contrataram este ano. 1 em cada 6 gerentes de contratação diz que hesita em contratar desse grupo. Os gerentes de contratação dizem que os recém-formados não estão preparados para a força de trabalho, não conseguem lidar com a carga de trabalho e não são profissionais. 1 em cada 7 empresas pode se abster de contratar recém-formados no próximo ano. 9 em cada 10 gerentes de contratação dizem que os recém-formados devem passar por treinamento de etiqueta. 3 em cada 4 empresas relatam problemas com contratações recentes de graduados. Este ano, 94% das empresas relatam a contratação de recém-formados. Entre essas empresas, apenas 25% afirmam que todas as contratações de recém-formados funcionaram bem, enquanto 62% mencionam que apenas algumas foram bem-sucedidas. Além disso, 14% relatam que apenas algumas ou nenhuma das contratações foram bem-sucedidas. As razões mais citadas pelas quais essas contratações não deram certo foram falta de motivação ou iniciativa, 50%, habilidades de comunicação deficientes, 39%, e falta de profissionalismo, 46%. Outros fatores incluíram habilidades de comunicação deficientes, 39%, dificuldades com feedback, 38%, e habilidades inadequadas de resolução de problemas, 34%. 6 em cada 10 empresas tiveram que demitir uma contratação recente de graduado este ano. A maioria das empresas, 79%, relata que teve que colocar pelo menos algumas dessas contratações de baixo desempenho em planos de melhoria de desempenho, e 60% relatam que algumas acabaram sendo demitidas. Muitos recém-formados podem ter dificuldade em entrar no mercado de trabalho pela primeira vez, pois pode ser um grande contraste com o que eles estão acostumados ao longo de sua jornada educacional. Muitas vezes, eles não estão preparados para um ambiente menos estruturado, a dinâmica cultural do local de trabalho e a expectativa de trabalho autônomo. Embora possam ter algum conhecimento teórico da faculdade, muitas vezes não têm experiência prática do mundo real e as habilidades sociais necessárias para ter sucesso no ambiente de trabalho. Esses fatores, combinados com as expectativas de trabalhadores experientes, podem criar desafios tanto para os recém-formados quanto para as empresas para as quais trabalham, diz o conselheiro-chefe de Educação e Desenvolvimento de Carreira da Intelligent, o Inui. Pode ser fácil para os gerentes comprar estereótipos típicos da geração Z e descartá-los completamente. No entanto, as empresas têm a mesma responsabilidade de preparar os recém-formados para seu local de trabalho específico e dar-lhes a melhor chance de sucesso. Ao entender os desafios dos trabalhadores da geração Z, as empresas podem adotar uma abordagem mais proativa, implementando programas formais de integração de funcionários que descrevam claramente a cultura e as expectativas da empresa. Emparelhar recém-formados com mentores na empresa também pode render enormes dividendos, pois isso pode fornecer aos trabalhadores da geração Z orientação, feedback e suporte para que eles tenham sucesso. Mais da metade dos gerentes de contratação dizem que os recém-formados não estão preparados para a força de trabalho. Os gerentes de contratação têm várias preocupações sobre os recém-formados no local de trabalho. Quase 2/3, 65%, dos gerentes de contratação pesquisados acreditam que os recém-formados têm direito e 63% acham que se ofendem com muita facilidade. Além disso, mais da metade, 55%, acredita que não tem ética de trabalho e 54% dizem que não respondem bem ao feedback. Da mesma forma, 53% acham que os graduados da geração Z não estão preparados para a força de trabalho e acreditam que têm poucas habilidades de comunicação. 1 em cada 5 diz que muitas vezes não consegue gerenciar a carga de trabalho e não é profissional. Mais de 1/5,
21%, dos gerentes de contratação relatam que os recém-formados geralmente não conseguem gerenciar a carga de trabalho. Cerca de 20% dizem que muitas vezes se atrasam para começar a trabalhar e 19% percebem que muitas vezes não se vestem profissionalmente. Além disso, 19% acham que muitas vezes não usam linguagem apropriada para o trabalho, enquanto 18% observam que muitas vezes se atrasam para as reuniões. Cerca de 17% acreditam que muitas vezes são muito difíceis de gerenciar e 15% relatam que muitas vezes entregam as tarefas com atraso. Os recém-formados que iniciam seu primeiro emprego devem demonstrar profissionalismo, não em conformidade com normas ultrapassadas, mas sendo respeitosos e comprometidos com seu trabalho. Comece observando e entendendo a cultura da empresa e como os colegas interagem. Tome a iniciativa de fazer perguntas ponderadas, buscar feedback e aplicá-lo para mostrar sua motivação para o crescimento pessoal. Construa uma reputação de confiabilidade mantendo uma atitude positiva, cumprindo prazos e se voluntariando para projetos, mesmo aqueles fora de suas responsabilidades imediatas, diz Nguyen. Quase metade, 46%, dos gerentes de contratação acredita que os graduados universitários definitivamente deveriam fazer treinamento de etiqueta no escritório, enquanto 42% acham que provavelmente deveriam. Atualmente, 54% das empresas oferecem esse treinamento, 48% tornam obrigatório para todas as novas contratações, 24% exigem especificamente para todas as contratações da geração Z e 16% exigem para todos da empresa. 1 em cada 7 empresas pode não contratar recém-formados em 2025. A maioria, 84%, das empresas planeja contratar recém-formados em 2025, enquanto cerca de 5% não o fazem e 10% não têm certeza. Para as empresas que não planejam contratar recém-formados, os principais motivos incluem não contratar para cargos de nível básico, 51%, preocupações com a preparação da geração Z para a força de trabalho, 31%. E altas taxas de rotatividade entre os recém-formados, 31%. Outros fatores incluem experiências negativas passadas com recém-formados, 27%, e foco em promoções ou transferências internas, 22%. 1 em cada 6 gerentes de contratação hesita em contratar recém-formados. Um quarto dos gerentes de contratação diz que se sentiria extremamente entusiasmado com a contratação de um recém-formado para um cargo de nível básico, e 34% se sentiriam um pouco entusiasmados. Cerca de 25% se sentem neutros, enquanto 13% estão um pouco hesitantes e 4% são extremamente hesitantes. Ao entrevistar recém-formados, é importante que os gerentes de contratação adaptem seu processo para serem mais adaptados aos candidatos que têm pouca ou nenhuma experiência profissional. Permita que os candidatos demonstrem seu potencial além do que está escrito em seu currículo ou de sua experiência limitada no mundo real. Pergunte aos candidatos sobre situações em sua jornada educacional ou projetos em que trabalharam que podem ser semelhantes ao que podem experimentar no local de trabalho. Concentre-se no potencial sobre a experiência, avaliando os candidatos que demonstraram adaptabilidade, resolução de problemas e capacidade de coaching. Essas características podem mostrar que eles têm a mentalidade para ter mais sucesso no local de trabalho, diz Nguyen. Uma ética de trabalho mais forte e uma atitude melhor tornariam os recém-formados mais contratáveis. Quando aqueles que responderam que eram neutros ou hesitantes em contratar um recém-formado foram questionados sobre o que os tornaria mais inclinados a fazê-lo, 57% indicam que mostrar iniciativa seria um fator-chave e 56% dizem que exibir uma atitude positiva é importante. Além disso, 54% estão mais inclinados a contratar um candidato que demonstre uma forte ética de trabalho e 53% valorizam a adaptabilidade. Estar aberto a feedback, 50%, e pontual e confiável, 49%, também são fatores importantes. Os recém-formados que estão sendo entrevistados para o primeiro emprego devem tomar a iniciativa de pesquisar minuciosamente a empresa para a qual estão sendo entrevistados. Fazer a pesquisa e compartilhar sua perspectiva na entrevista mostra que você tem um interesse genuíno na empresa e está comprometido em fazer parte do que eles fazem. Eles também devem enfatizar sua capacidade de trabalhar com outras pessoas em ambientes desconhecidos e seu desejo de aprender coisas novas rapidamente.
Sugiro que eles usem exemplos específicos de projetos acadêmicos, estágios ou atividades fora da sala de aula para mostrar como desenvolveram essas habilidades, diz Nguyen. Metodologia. Esta pesquisa online foi encomendada pela Intelligent.com e realizada no Pollfish em agosto de 2024. No total, 966 líderes empresariais responderam à pesquisa. Critérios demográficos e perguntas de triagem foram usados para garantir respondentes qualificados. Esses critérios incluíram idade, 25+, renda familiar, cifrão 75 mil, função organizacional, executivo de nível C, gerente de recursos humanos, diretor, presidente, proprietário, sócio e alta administração, tamanho da empresa, maior que 10, e educação, faculdade técnica, faculdade ou pós-graduação. Os entrevistados também tiveram que passar por perguntas de triagem para garantir seu envolvimento na contratação de cargos de nível básico em sua empresa.